E para a exposição da palavra de Deus, eu farei a leitura do Salmo 111. Ouça atentamente o que Deus nos diz por meio da sua palavra. Assim. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos, os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Bondoso Deus, nós diante de Ti estamos neste culto, conforme o Senhor nos chamou para Te adorar, e nesta hora queremos ouvir a Sua voz. E para isso dependemos do Senhor. Não temos a capacidade de compreender a Tua palavra, que é gloriosa, majestosa e perfeita, e nós, pequenos e imperfeitos, dependemos do Senhor em todas as coisas, em especial neste momento para isso. Por isso rogamos que o Senhor nos abra o entendimento, nos faça compreender com clareza a Tua palavra por meio da exposição dela. E compreendendo, correspondamos com a vida, com o culto, com a dedicação do dia do Senhor, aquilo que o Senhor requer de nós como Teus filhos, chamados para Te servir e para Te adorar como Teu povo juntos. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos algumas vezes já desde o início do ano voltado às páginas do livro dos Salmos. E o livro dos Salmos é muito amado. Ele é uma resposta que o ser humano dá à maneira como Deus conduz a história e a nossa vida. O livro dos Salmos testifica que conhecer a Deus e andar com Ele é uma experiência variada. Isso quer dizer que não importa em qual situação você se encontre, se você já teve um real encontro com Deus e caminha com Ele, você pode encontrá-lo sempre nos Salmos. E os Salmos sempre virão ao encontro das suas necessidades. E este Salmo, de maneira muito particular, ele vem ao nosso encontro neste tema que nós já antecipamos na explicação às crianças, que fala sobre o culto, que fala sobre o serviço prestado a Deus, a maneira como Deus nos chamou para caminhar com Ele, para viver com Ele como o seu povo. E todo saltério é assim, nos conduz à presença de Deus nas nossas angústias, em momentos de solidão, em momentos em que passamos por dores, por aflição, por preocupações, em momentos de alegria que nos fazem exaltar a Deus, rendendo graças a Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, de maneira que sempre que nós voltamos às páginas dos Salmos, nós podemos encontrar a maneira como Deus lida conosco nas situações pelas quais Ele mesmo nos conduz. E hoje não é diferente. Muitos salmos tratam sobre lamentos, sobre queixas dos salmistas, sobre aquela expectativa: Senhor, me ouça, faça alguma coisa, responda a minha oração, socorra-me. Mas este salmo e o próximo que nós veremos na semana que vem, se Deus permitir, os 112 são salmos gêmeos. E eles se complementam. Todo saltério tem uma sequência e nos traz uma mensagem. O livro dos Salmos não é uma coleção de salmos avulsos, mas do Salmo 1 até o Salmo 150 há uma mensagem que está sendo contada. Há uma relação entre os salmos. E nós faremos bem em compreender, como por exemplo no Salmo 11, que é um acróstico. Acróstico é quando de A a Z
o salmista transmite uma mensagem. E qual mensagem ele está transmitindo aqui? Do que ele está falando? A começar pelo aleluia, ele está louvando a Deus por suas obras e por sua bondade. Por isso que eu disse que este salmo vem sempre de encontro a nós, em qualquer circunstância em que nós estejamos. Pois ele fala do louvor a Deus, do modo pelo qual Deus quer ser adorado, e como devemos responder de maneira prática a tudo que ele faz, a tudo que ele é, com temor, diante do Deus que nós encontramos. Como nós cantamos há pouco, nos aproximamos de Deus para adorá-lo com temor, sabendo que Deus está recebendo pobres pecadores por sua misericórdia. E nessa certeza nós pensaremos, à luz deste salmo, sobre um tema importante a todos nós. Que diferença o culto e o dia do Senhor faz na sua vida? Nos reunimos aqui semana após semana para fazer basicamente a mesma coisa, mas sem mesmice. Nós comparecemos diante de Deus como povo dele para adorá-lo, para servi-lo, não só nessa hora de culto, mas consagramos aquilo que pertence a Deus, dedicamos a Deus desde pela manhã até agora à noite, o dia inteiro ao Senhor, para adorá-lo, para servi-lo, para o louvor da sua glória. Por isso, guarde essa pergunta na sua mente. Que diferença o culto e o dia do Senhor faz na sua vida? Alguma diferença deve fazer, não é? E o salmista nos fala a respeito disso. Eu quero ver com os irmãos em 3 partes, a começar do versículo 1, respondendo uma pergunta: como Deus quer ser adorado? Nós já tivemos a oportunidade de começar a estudar sobre isso na escola dominical, alguns domingos atrás, sobre o fato de Deus ter nos criado para adorá-lo. Deus nos criou para isso. Você só encontrará sentido na sua vida, propósito, importância, se você tiver isso em mente. Deus te criou, e te criou para o louvor da sua glória, te criou para adorá-lo. Mas ele tem um modo que quer ser adorado. Ele nos diz, esse versículo 1, tão singelo, nos fala sobre como Deus quer ser adorado, dizendo assim: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Assim é o culto, ou a dedicação do dia do Senhor, que agrada a Deus. É isso que Deus quer que você faça no domingo. É isso que Deus quer que você faça, preparando-se, como eu disse às crianças, no decorrer da semana, pensando em quem Deus é, no que Ele faz, como cuida de nós, para adorá-lo ao encontrar com Ele no domingo, junto com outros irmãos. E o salmista começa assim, expressando como é o culto que agrada a Deus, de modo voluntário. Ele diz o que está no seu coração, essa expressão aleluia, que está bem presente no livro dos Salmos, que significa que Deus seja louvado. O Senhor é totalmente digno de adoração. E, meus irmãos, somente quem conhece a Deus pode louvá-lo. Alguns podem querer falar bem de Deus, mas se não for conhecido, esse louvor não será aceito. Somente quem conhece a Deus pode desejar louvá-lo. E quando alguém não conhece a Deus, não podemos ter a expectativa que essa pessoa se volte para Deus em louvor. Você já parou para pensar que o mais importante no culto, no dia do Senhor, que é o domingo, não somos nós? Não sou eu? Não é você? Que deve ficar satisfeito com aquilo que você faz no domingo, com aquilo que você faz no culto ao Senhor. Por vezes alguns dizem se o culto agradou ou não, se aquele domingo foi bom ou não, mas, meus irmãos, esse dia que deve ser consagrado, dedicado ao Senhor, e o culto que é prestado ao Senhor deve louvá-lo, deve agradá-lo, deve ser em serviço a Ele e somente a Ele. Pois, como disse o salmista aqui, aleluia, somente Deus é digno do nosso louvor e adoração.
Ele deve se agradar de nós. Nós não nos reunimos aqui para ver como Deus nos servirá, ou qual será a vantagem de nos reunirmos aqui. O motivo pelo qual nos reunimos aqui é para servir ao Senhor e oferecer aquilo que Ele espera de nós. E o salmista continua dizendo: de todo o coração renderei graças ao Senhor. De modo voluntário, de boa vontade, o salmista louva a Deus. E ele expressa de todo o coração a sua gratidão. E considere, o Deus único e verdadeiro que nós temos o privilégio nessa noite de adorar, neste culto. Se conhecemos de fato a grandeza do nosso Deus, os seus feitos na história e a maneira como Ele está presente na nossa vida, e como Ele se faz presente de um modo especial no culto, e somos abençoados com a sua própria presença, o culto nunca deveria ser desanimado, chato, enfadonho, não é? Comparecer diante de um Deus santo que nos criou, nos seus grandes feitos, na sua majestade, deve ser uma apresentação da nossa parte com alegria e gratidão por tão grande privilégio. Independente do estilo de música que é cantado, das orações que são feitas, de quem nós encontramos, eu e você devemos nos preparar no decorrer da semana para encontrar com alegria e gratidão o Deus que nos criou. Pois Deus quer que você o adore de todo o seu coração. O que isso significa na Bíblia? Coração diz respeito à nossa mente estar voltada para Deus. As nossas emoções, seja quais forem, seja de abatimento que muitas vezes estão, podemos dizer: Senhor, embora eu esteja assim, a minha alegria é estar na sua presença. Embora eu esteja preocupado, a minha segurança é estar nas suas mãos. Eu não quero e não irei deixar de encontrá-lo no culto. Os nossos desejos são direcionados por causa dessa gratidão e desejo de louvar a Deus com sinceridade pelo privilégio que nós temos. Deus criou a mim e a você. Nenhum de nós é fruto do acaso. Nenhum de nós é um acidente. Todos fomos planejados por Deus. Viemos ao mundo pela sua bondosa mão. E Ele nos chamou, por isso você está aqui, para a sua presença. E nós podemos nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé, pelo caminho que Cristo abriu para nós, para nos encontrarmos com Ele, por tudo o que Ele fez. E o salmista completa este primeiro versículo, dizendo: na companhia dos justos e na assembleia eu louvarei ao Senhor e renderei graças. Isso completa o que o salmista diz sobre como Deus quer ser adorado. Onde e com quem Deus quer que nós o adoremos? E qual é a resposta? É na companhia de outros justos, de crentes, na assembleia, na reunião dos crentes na casa de Deus, num momento especial, num dia especial que não pode ser substituído por nada. E não deveria ser jamais. Embora nós possamos também cultuar em nossa casa, há o culto particular. Nós adoramos a Deus de modo individual. Há o culto familiar também. Embora possamos adorar a Deus no nosso dia a dia, nos voltarmos para Ele, lendo a palavra de Deus, orando, louvando, Ele falando conosco, e podemos sim chamar isso de culto, você deve ser lembrado nessa noite, à luz deste versículo primeiro, que Deus não abre mão de ser adorado com seu povo reunido no dia que Ele separou. Deus dedicou um dia desde a criação para isso. Ele criou o homem no 6º dia, e no 7º dia já era o encontro com Deus. O dia do descanso, o dia em que Deus criou para que as suas criaturas pudessem encontrá-lo para adorá-lo. Um dia dedicado a Ele, desde a criação. Quando Deus salvou o seu povo da escravidão, Ele dedicou um dia também para isso. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, Ele encontrou os seus discípulos e foi adorado por eles.
no domingo, que nós chamamos de dia do Senhor, um dia reservado por Deus mesmo para podermos encontrá-lo. Nós que Ele chamou para a sua presença, para um relacionamento pactual, uma aliança que Ele quis fazer com pecadores como eu e como você. Esse dia do Senhor é o domingo, um dia que deve ser dedicado como um todo, não é uma hora do domingo, é o dia inteiro. É o dia do Senhor, não é a hora do Senhor. É um dia no qual você deve estar envolvido profundamente com o corpo de Cristo, desde pela manhã, onde você encontrará o seu descanso. Por vezes estamos cansados, não é? E perdemos o privilégio de estar na casa de Deus. Por vezes estamos, ou podemos estar, preocupados com outros tipos de relacionamento, outro tipo de atividade, considerando que é o corpo de Cristo que deve ser a nossa prioridade. E a atividade principal nesse dia é o serviço ao Senhor junto com os nossos irmãos da igreja. Tudo que você faz nesse dia, meu irmão e minha irmã, deve girar em torno deste encontro especial que temos com Deus. Nós estamos juntos para servir a Deus em culto. E Deus quer ser adorado com seu povo reunido, não é cada um na sua casa fazendo o que prefere. Deus não quer que você assista a transmissão de um culto na sua casa, porque Ele não criou culto online. Ele quer que seu povo se reúna no mesmo local, no dia designado por Ele, para adorá-lo, para servi-lo, para falar do Evangelho, para contribuírem uns com os outros para o crescimento de cada um à semelhança de Cristo. Deus não quer que você deixe de encontrá-lo ou deixe de se preparar para este encontro por qualquer outro motivo. Seja por cansaço, por enfermidade que não te impeça de fato de estar aqui. Seja por entretenimento, seja qual for. Seja por encontros familiares ou de amigos ou qualquer outro tipo de relacionamento ou outro tipo de evento. Meu irmão e minha irmã, nada é mais importante nesse dia do que encontrar o seu Deus, com o povo de Deus. Deus quer que você esteja aqui domingo após domingo, desde pela manhã até a noite, dando a devida prioridade ao seu Deus, que te criou, adorando-o com a igreja reunida. Portanto, Deus quer que você o adore voluntariamente com alegria, não por costume ou obrigação. Deus quer que você o adore sempre de coração, com gratidão, se deleitando em encontrar com Deus, Ele sendo a melhor parte da sua semana. O encontro com Ele é o mais importante. Deus quer que você o adore em culto com a igreja reunida no dia do Senhor. Deus jamais abriu mão deste encontro. Você abre. Não abra mão do encontro com Deus, com o povo de Deus. Adorar a Deus neste sentido, desta forma que Deus espera de mim e de você, a começar por mim, exige preparo, exige meditação, como eu disse às crianças, pensando no que Deus criou, que está ao nosso redor, e a bondade de Deus permeia tudo que Ele faz. Pensar na maneira como Deus tem cuidado de nós, da maneira como Ele se entregou por nós desde o passado, para que nos entregássemos a Ele hoje, como seu povo. Como você tem se preparado para o encontro com Deus, que é o culto? Eu disse às crianças que eles devem se preparar. Disse a eles, quando vocês olharem plantas, animais, pessoas, pensem, foi Deus quem criou, para o louvor da sua glória. E eu complemento, crianças, quando vocês se olharem no espelho, elas estão me ouvindo. Estão caprichando no desenho, mas estão me ouvindo. Quando se olharem no espelho, pensem assim, Deus criou essa criança linda para o louvor da glória dele. Quando passarmos por todo tipo de situação, pense como Deus está envolvido com você. Como vimos pela manhã, cada aspecto da reconstrução de um muro em Jerusalém, Deus estava envolvido com cada vida e com cada família que ali estava servindo ao Senhor, unidos, juntos, como vimos no livro de Neemias. Eu te pergunto, como você tem se preparado para este encontro? A sua dedicação ao dia do Senhor, a sua vinda à igreja para o culto, é um costume?
E é comum que seja assim. Mas Deus quer que você se prepare para encontrar com Ele, para louvá-lo de todo o seu coração, com gratidão, com os seus irmãos, no dia que Ele designou para isso. E Deus não somente nos diz que é isso que Ele quer que nós façamos, Ele também diz e nos lembra o porquê devemos fazer isso. Ele nos ordena adorá-lo, e já deveríamos obedecer e não seria suficiente, mas Ele nos dá motivos para nós fazermos isso juntos, com alegria, de todo o coração, louvando e bendizendo quem Ele é e o que Ele tem feito. E os versículos de 2 a 9 falam sobre isso. As razões pelas quais você deve adorar a Deus. Eu disse às crianças alguns motivos. Você saberia dizer quais motivos você está aqui para adorá-lo? Por quais motivos você dedica o dia do Senhor ao Senhor? O salmista diz, a partir do versículo 2, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Qual o primeiro motivo que Deus quer ser adorado? Que Deus quer que você, se pertence a Ele, dedique esse dia ao serviço de Deus. Por causa das suas obras na criação. Por aquilo que Ele faz. Essas obras que são consideradas aqui nestes versículos como grandes, gloriosas, majestosas, memoráveis. O que significa memoráveis? É aquilo que é digno de ser contado a alguém. Aquilo que Deus faz, meu irmão e minha irmã, é digno de ser mencionado. Não só em eventos, mas no nosso dia a dia. Observarmos a bondade, o poder de Deus, a sua sabedoria em tudo que Ele criou. E este é o primeiro motivo da nossa adoração, da nossa disposição em servir ao Senhor no dia que é dele. Pois a cada dia podemos ver quem é o nosso Deus em tudo que Ele faz ao nosso redor. Outros salmos falam sobre isso, e outros textos da palavra de Deus, como por exemplo o Salmo 19, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E nós também, como criação de Deus, louvamos a Deus por sua glória e anunciamos tudo que Ele faz. O Salmo 8 diz: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois expusestes nos céus a tua majestade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, ele medita nisso também. Ele queria falar do evangelho para os crentes de Roma. E ele começa a pensar no Deus que pode ser visto em tudo que Ele criou. Ele diz em Romanos 1, 19 e 20: porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O que Paulo diz aqui? Quando eu olho para a criação, eu vejo um Deus poderoso, pelo modo que Ele criou todas as coisas. Eu vejo um Deus que é sábio. Em cada detalhe da criação aponta para a sabedoria do grande Deus. Eu vejo um Deus que é bondoso, que não é alheio ao que criou, mas é possível ver a bondade de Deus em todas as suas obras, em tudo que Ele faz. Esse é o primeiro motivo porque você deve adorar a Deus e servi-lo no dia do Senhor. Porque Deus quer ser adorado por aquilo que Ele fez, pelas suas obras na criação que revelam bondade, sabedoria, misericórdia e compaixão. É nesse Deus que criou todas as coisas assim que nos deleitamos em culto. É com este Deus que nós nos encontramos para servi-lo. E eu pergunto, se você está atento no decorrer da sua semana ao que Deus fez, que está ao seu redor. Meus irmãos, Deus nos criou, nos dá vida. Ele criou a família com a qual convivemos. Ele criou o trabalho. Ele criou os estudos também. Ele criou todas as coisas que estão ao nosso redor. E com uma razão: para que nós pudéssemos louvá-lo como Criador. Você está atento?
As obras da criação estão o tempo todo diante de nós. Devemos abrir os nossos olhos, porque Deus já os abriu, para que possamos adorá-lo pelo que Ele quis se dar a conhecer por meio da sua criação. Em segundo lugar, do versículo 5 ao 8, nós vemos a segunda razão por que você deve adorar. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Sabe por que Deus quer ser adorado também? Pela sua providência para conosco. A providência de Deus é demonstrada no sustento que temos, no poder que Deus demonstra ao cuidar de nós. E a cada dia podemos reconhecer isso, como Deus está envolvido em cada detalhe da nossa vida. Veja, muitas vezes a providência de Deus é confundida, como se Deus só entrasse em ação em alguns momentos. Então aconteceu alguma situação difícil na minha vida e Deus entrou com providência. Isso não é providência. Providência é o fato de Deus estar envolvido sempre em todas as coisas, em cada detalhe da nossa vida, nos dando sustento, cuidando de nós, nos dando vida, respiração e tudo mais. E Deus quer ser adorado por isso. Deus quer que reconheçamos que Ele está envolvido conosco na nossa vida. Isso é motivo de contentamento. Deus está comigo e segurança. Nada pode me abalar se Deus está comigo e Ele cuida de mim. É dessa certeza e segurança que você experimenta na sua vida. Lembre-se que Deus está envolvido em tudo que acontece com você. Por mais difícil que pareça, se está muito difícil a sua situação, as suas dificuldades, suas particulares, da sua família, de outras áreas da sua vida, pense que Deus permitiu na sua providência que isso acontecesse para que você se voltasse para Ele, para adorá-lo. Se voltasse para Ele, colocando a sua confiança em tudo que Ele faz. Para que a sua esperança esteja nele e não nas circunstâncias em que você vive. Você não precisa entender tudo o que acontece. Você precisa confiar no Deus que na sua providência envolve-se com cada detalhe da sua vida. Jesus ensinou nós orarmos assim: Senhor, o pão de cada dia dá-nos hoje. Nós dependemos de Deus a cada dia, até para o que é mais básico da nossa sobrevivência: o pão. No Salmo 104 nós vemos um exemplo dessa providência. Se você puder, volte algumas páginas no Salmo 104. E este salmo revela essa providência de Deus, esse cuidado de Deus conosco e quanto dependemos dele. É um salmo longo, eu vou ler alguns versículos, depois vocês podem ler todo este salmo meditando neste cuidado de Deus. Mas lá no versículo 13 do Salmo 104 diz: do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras, fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que Ele plantou. Vejam, até quando não percebemos, Deus está envolvido e cuidando da sua criação. Vejam nessa linguagem poética, como Deus dos céus, Ele cuida, rega da vida e preserva a sua criação. E o salmista adora a Deus por causa disso. Versículo 24: que variedade, Senhor, nas tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. 27: todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. E se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor
por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Deus quer ser adorado pela sua providência, pelo seu envolvimento em cada detalhe, pelo seu cuidado para conosco. Assim como o salmista fez, como irmãos nossos no decorrer da história têm feito, nós devemos, no decorrer dos nossos dias, reconhecer como Deus tem cuidado da sua criação e cuidado de nós. Durante a semana, como eu disse às crianças, preste atenção na maneira como Deus cuida de você. Pense no alimento que estiver na sua mesa. Aquele azeite, aquele vidro de azeite, baratinho que está nos nossos dias, não é? Se está ali é porque Deus te deu condições. Mais do que nunca agora, para pagar quase R$40 num tubo de azeite. Como chegou até ali? Deus chegou à terra. Deu vida a quem colheu. Deu sabedoria para que chegasse até nós e nos deu condições de ter em nossa mesa. Aquilo que é mais básico, o pão, que já foi mais barato também. Mas dependemos sempre de Deus em cada detalhe. Portanto, não se acostume com essas bênçãos corriqueiras. Você poder reclinar a sua cabeça como vai fazer, não agora, daqui a pouco na sua casa para dormir. É demonstração do cuidado de Deus com você. Se você tem saúde, vida, pode até ter problemas de saúde, mas que Deus tem cuidado de você também. Seja grato pelo alimento, pela vida, pela sua família. Não se acostume com o cuidado de Deus com você. Não se acostume com o sustento, seja material ou espiritual, que você tem em abundância na sua vida. Não considere comum ter o privilégio de ser conduzido por Deus em cada passo, de poder andar com Deus e falar com Ele como quem fala um amigo, pela palavra, pela oração, pela comunhão dos irmãos, pelo pastoreio que Deus concede a vocês. Não deixe de experimentar o contentamento de poder viver com esperança ao se lembrar das promessas de Deus. Até em momento de dor, de angústia, de preocupação, as promessas de Deus são um alento, um bálsamo, que nos ajudam a caminhar com contentamento em Deus, apesar dessas lutas. Meus irmãos, as obras da providência estão diante dos nossos olhos a cada dia. Não se acostume. Deus quer ser adorado por cada uma delas. Naquilo que Ele demonstra sobre si, a sua bondade, o seu amor, misericórdia e fidelidade. Até mesmo quando nós não nos damos conta. E por último, o salmista diz aí no versículo 9: enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Além de Deus querer ser adorado como Criador, como Deus providente que cuida de nós, Deus também quer ser adorado pela redenção que concedeu em Cristo Jesus. E a redenção do Senhor é o tema das Escrituras. Se você ler só a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ser conduzido a conhecer a história da redenção do Deus Criador, que diante do pecado revelou seu plano de salvação à humanidade caída. Nós vemos como Deus fez uma aliança conosco. Ele revelou a sua graça aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Ele resgatou o povo da escravidão por meio de Moisés. Ele selou a sua aliança no Sinai, concedendo a lei, ensinando o povo a servi-lo, a adorá-lo e a andar com ele a cada dia. Ele fez isso para que o seu povo fosse sua propriedade particular e decidiu que habitaria com o seu povo. Vejam o que a Bíblia diz. Você, como pecador, não merece estar na presença de Deus. Mas Deus quis conceder redenção ao estabelecer uma aliança. E disse: eu habitarei com meu povo para todo sempre. O terceiro motivo para você adorar a Deus e servi-lo
consagrando esse dia do Senhor, integralmente ao Senhor, é o fato de Deus ter vindo ao nosso encontro, fazendo uma aliança conosco em Cristo, nos resgatando da escravidão do pecado, nos adotando como filhos, e por ter decidido habitar em nós, por meio do seu Espírito. Nós não estamos mais mortos no pecado. Nós estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Como disse o salmista aqui, Deus quis enviar a seu povo a redenção. Deus quis fazer uma aliança para sempre, uma aliança inquebrável, uma aliança que perdurará pela eternidade. E o salmista conclui dizendo: santo e tremendo é o seu nome. Meu irmão e minha irmã, Deus quer que você o adore e o sirva integralmente no dia do Senhor, por tão grande salvação que Ele te concedeu. É impossível ler e meditar neste versículo 9 do Salmo 111 sem lembrar do que Deus fez pelo seu povo. As palavras redenção, aliança e que santo e tremendo é o seu nome expõem de uma maneira implícita a salvação realizada por Deus em Cristo Jesus. Durante a semana, ao ler a sua Bíblia, o que você deve fazer? Dedique sempre um tempo no seu dia a dia a ler a palavra de Deus, a ouvir o Evangelho. Mas de modo especial, Deus fala quando a sua palavra é pregada no culto público. E Deus trata do nosso coração e Ele continua a falar conosco quando lemos a palavra e meditamos nela no nosso dia a dia. No fato de que Deus veio ao nosso encontro, pecadores que somos, para nos dar vida e para que o adorássemos e o servíssemos no dia que Ele designou para isso. Ele veio ao teu encontro para te salvar, se você já creu em Cristo Jesus. Então responda, indo ao encontro do seu Deus Criador, providente e Redentor, ao adorá-lo, ao dedicar o domingo ao Senhor. E o salmista, no versículo 10, ele conclui este Salmo 111 da seguinte maneira: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. E eu volto à pergunta inicial: que diferença faz o culto e o dia do Senhor na sua vida? Que diferença faz o culto e o dia do Senhor na sua vida? A resposta está aqui. Em outras palavras, o culto e o dia do Senhor transformam a vida de todos aqueles que temem ao Senhor. Se você conhece o Deus que criou todas as coisas, o Deus que na sua providência está envolvido com tudo que acontece, e o Deus que quis salvar o seu povo e trazê-lo para si, é impossível não responder com temor, indo ao encontro de Deus com a devida postura e prioridade, como o salmista fez aqui. E a postura é de temor diante do único Deus verdadeiro, diante de quem, se não fosse a graça, a misericórdia e o Senhor Jesus, nunca poderíamos nos aproximar. Ele nos aproximou de si dessa maneira. Diante do Deus revelado na criação, na providência e na redenção, há somente uma resposta esperada por Deus em temor, que é o culto, que é a disposição a servi-lo, a consagrar esse dia e a partir desse dia toda a vida. E enquanto essa vida é transformada neste encontro, meu irmão e minha irmã, todas as vezes que nós estamos aqui com a disposição de encontrar o Deus que nos chama para a comunhão com Ele, somos transformados de fé em fé, de glória em glória. Enquanto servimos, somos moldados. Quando encontramos com Ele, cultuamos, somos transformados de maneira que nossa vida se volte e devote cada vez mais a Ele, e vivamos para Ele com temor e para o louvor da sua glória. É por isso que o autor aos Hebreus deu tanto valor a uma exortação que serve de conclusão para uma parte de Hebreus, considerando o novo e vivo caminho que Cristo abriu
pela sua carne, pela sua morte, no modo que ele veio ao nosso encontro e se entregou por nós. Deus quer que nós neguemos a nós mesmos e nos ofereçamos a ele e continuamente possamos ir ao seu encontro em culto e dedicando o dia do Senhor. O autor aos Hebreus diz lá no capítulo 10: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, para adorar a Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Aquilo que nós fazemos quando consagramos o dia do Senhor, unidos aqui neste propósito, não deixemos de congregar, isto é, de estarmos profundamente envolvidos com o corpo de Cristo no dia do Senhor, no dia para o culto ao Senhor. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que diferença o culto do dia do Senhor tem feito na sua vida? Como você tem sido transformado? Como você se prepara para esse momento que deve ser o mais feliz da sua semana? O culto tem sido uma prioridade para você? O dia do Senhor, o encontro com os irmãos, estar na casa de Deus, tem sido uma prioridade para você desde pela manhã no estudo bíblico, quando nós crescemos com o ensino da palavra, com a comunhão, com o que recebemos do Senhor, em especial no momento de culto. Se você teme ao único e verdadeiro Deus, o Deus da criação, da providência e da redenção, não deixe de louvar e adorar a Deus e de consagrar o dia do Senhor por qualquer outro motivo. O louvor ao Senhor deve permanecer para sempre, como disse o salmista. Não venha adorar a Deus com o povo de Deus por mera obrigação, porque o pastor disse, porque os presbíteros cobraram. Venha para se deleitar em Deus, para se encontrar com Ele, pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito na sua vida e pelo que Ele prometeu também. Orar e cantar como salmista é uma expressão deste temor. E nós cantaremos agora, expressando temor diante do Deus que nos criou, que tem cuidado de nós e que quis nos salvar. Adorar a Deus como Ele quer ser adorado, meus irmãos, com motivação correta e santo temor, é a maneira que Deus nos transforma para nós temê-lo mais, para sermos mais dependentes dEle e para vivermos de uma maneira que o agrada. E nós continuaremos a ver sobre este ensino, essa mensagem, na exposição do Salmos 112, na próxima oportunidade, se Deus permitir. Que Deus abençoe a todos. Amém.